consciência social de um país é resultado da consciência individual de seus habitantes. Hoje é dia 9 de novembro de 2021. Eu sou a Larissa Rezende, sou PhD em Ciências Humanas e Sociais, PhD autodidata em Ciências Humanas e Sociais, e esse vídeo é direcionado ao presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, e toda a sua equipe. O assunto desse vídeo é sobre a criação da consciência social brasileira, com foco, e o foco principal é uma mudança na dinâmica social para o tratamento e resolução dos problemas no Brasil. O organismo social brasileiro funciona errado. Ele cresce em volume de massa, mas não cresce em estrutura social. Um organismo é um corpo. E nessa analogia do organismo social, o Brasil é um corpo onde o espaço geográfico representa a estrutura óssea e nós, a população, somos as células que revestem essa estrutura. Existem várias categorias de células sociais e neste momento nós vamos conhecer duas dessas categorias para dar ênfase e abordar diretamente o grande problema do organismo social brasileiro. Primeira categoria de células sociais que nós vamos abordar são as fibras musculares. Essas pessoas têm esse perfil, recebem esse nome de fibras musculares porque têm a função de fortalecer o organismo social. São pessoas com bom poder aquisitivo e um alto nível acadêmico que não agridem outras pessoas, que não destroem a vida de outras pessoas, que não agridem outras células sociais. Se uma pessoa possui um alto poder aquisitivo, é uma pessoa com alto nível acadêmico, mas que agride outras células sociais, se aproveita de sua condição social superior para agredir outras células sociais, essa pessoa não tem o perfil de fibra muscular, porque ela não fortalece o organismo social, ela prejudica o organismo social. Então, a classificação para esse tipo de célula é de doença autoimune, são células autoimunes. Então, na verdade, nós iríamos falar de 3 tipos de células, né? Não 2, apenas 3. Importante retificar. Então, células sociais com uma boa estrutura de vida, com alto nível acadêmico, que utilizam da sua condição para atacar e destruir células sociais de outros núcleos, são consideradas parte da doença autoimune, de uma doença social autoimune, onde as células atacam outras células dentro do organismo social, prejudicando a saúde e o funcionamento do organismo. E a terceira categoria de células que nós vamos conhecer são as células sociais adiposas, ou células de gordura. As células de gordura no organismo social são as pessoas com perfil, são as pessoas pobres, pessoas com uma estrutura de vida frágil ou praticamente sem nenhuma estrutura de vida. A função das células de gordura em um organismo é fornecer energia. Se observamos a cidade de São Paulo, por exemplo, do período que vai das 3h40 da madrugada às 8 da manhã, aproximadamente 4 milhões de células sociais se locomovem no transporte público. Essas células vêm principalmente das periferias, ou essas pessoas, né, que são as células sociais, vêm principalmente das periferias da cidade de São Paulo,
cruzam a cidade e vão em direção ao centro e a outras regiões e se distribuem nas lojas, fábricas, comércios e prestação de serviços no geral. Dessa maneira, essas pessoas fornecem energia ao organismo social brasileiro, ao organismo social, porque elas fazem, elas produzem o movimento, elas fazem o organismo social funcionar de alguma maneira, porque as lojas, as fábricas, os comércios em geral e as pessoas que necessitam dos serviços dessas células, dessas pessoas, as pessoas precisam, as fábricas, os comércios precisam dessas pessoas para funcionar. Então, dessa maneira, as células sociais adiposas fornecem energia ao organismo social. O que acontece no Brasil é o aumento acelerado no número de células sociais sem estrutura ou células sociais adiposas. É a multiplicação acelerada de pessoas sem uma estrutura de vida adequada. E esse aumento leva as pessoas a viverem em condições precárias. O aumento gera a criminalidade, a violência, a prostituição, cada vez mais e mais pessoas se tornando moradores de rua e vivendo em situação de extrema vulnerabilidade social. Portanto, a principal doença, o diagnóstico da principal doença do organismo social é a obesidade social mórbida, porque o Brasil cresce em volume de células, em quantidade de células sem estrutura, mas não cresce em estrutura social. Um corpo, para ser forte, precisa ter mais músculos do que células de gordura. O mesmo acontece com os organismos sociais. Neste desenho, nós podemos ver um organismo social saudável. A parte inferior do desenho representa uma fina camada de gordura no organismo social, uma fina camada de células sociais adiposas. As 3 camadas superiores representam a musculatura do organismo social. Significa que nessas 3 camadas que representam a pirâmide social, as pessoas têm uma boa condição de vida, podendo assim se proteger de algum modo, e essas pessoas não representam um peso no organismo social e não representam um problema para o Estado, porque essas pessoas têm uma estrutura de vida adequada. Então, o número de pessoas pobres e sem estrutura é mínimo. É mínimo. Então, esse é o desenho que representa um organismo social saudável. Esse segundo desenho representa o Brasil e todos os países subdesenvolvidos, né? Então, nós podemos ver que as 3 camadas inferiores são grossas e representam células sociais sem estrutura, pessoas sem uma estrutura de vida adequada. Aqui nós temos a extrema pobreza, a pobreza, a classe média baixa, essa fina camada superior, nós temos a classe média alta e na pontinha da pirâmide social nós temos a elite, né? Então esse desenho aqui representa um organismo social doente, porque ele tem uma quantidade de gordura infinitamente superior e uma fina camada que representa a musculatura social, que é no caso o que fortalece o organismo. Então, esse desenho representa um organismo social doente. Tá?
E esse gráfico representa o que acontece no Brasil e praticamente em todos os países subdesenvolvidos, que é inclusive o que leva à grande crise migratória mundial, por exemplo, né, que leva as pessoas a saírem de suas casas, saírem de seus países em busca de uma estrutura de vida. Né? O que representa esse desenho? Representa a multiplicação acelerada de células sociais sem estrutura, a multiplicação acelerada de pessoas pobres e a estagnação da economia. Então, esse é o grande problema no organismo social brasileiro e em todos os países subdesenvolvidos, né? Eu acredito que todas as pessoas, todas as equipes, todo presidente que é eleito que é escolhido para tomar conta do Brasil, ele e sua equipe, eles experimentam sentimentos muito parecidos ao longo do período em que administram, que governam o Brasil, seja um mandato ou 2 mandatos seguidos, ou eles experimentam o mesmo sentimento, né? Eu tenho essa impressão, que é um sentimento, que eu criei uma analogia simples para tentar expressar esse sentimento, que é a analogia do barco furado, né? Eu acredito que as pessoas que assumem a presidência da República se sentem em um barco furado, que tentam, eles estão vendo que o barco está em alto mar, furado, está enchendo o seu nível. O nível de água dentro do barco está aumentando. Então, a lógica dos governos, de todos os governos, sempre foi tentar esvaziar o barco. Então, as equipes ficam desesperadas tentando esvaziar o barco, ao invés de corrigir os buracos no solo do barco. Os buracos no solo que fazem o barco encher são os padrões culturais doentios, os padrões culturais que adoecem a sociedade, né? Então, a lógica do organismo social é assim, por exemplo, chega uma notícia de que nasceram 100 mil crianças pobres. Qual que é a lógica do governo federal? Direcionar verbas para a construção de novas creches. Não existe um trabalho, não existe um trabalho psicossocial para conhecer a origem dessas crianças, para conhecer os pais dessas crianças, as condições que essas crianças foram geradas, e de algum modo tentar tratar isso e evitar que essas mães, evitar que essas pessoas pobres sem estrutura se reproduzam, né? E ao invés dessas pessoas se reproduzirem e se multiplicarem, né? Ao invés de tirar a água do barco furado, de um modo que esse barco vai encher novamente em pouquíssimo tempo, esse dinheiro, essas verbas que foram direcionadas para a construção de novas creches, por exemplo, elas serem direcionadas para estruturar a vida dessas pessoas pobres antes que essas pessoas se multipliquem, antes que essas pessoas tenham filhos. Então, a lógica é sempre essa. Nasceram 100 mil novas crianças, o governo direciona verba para a construção de novas creches. O aumento da criminalidade, 100 mil criminosos no Brasil, o aumento, o número de pessoas vivendo no sistema carcerário já ultrapassa as condições estruturais do sistema carcerário. Então, qual que é a lógica do governo? A lógica do governo é construir novos presídios e não fazer um trabalho psicossocial nas comunidades
um trabalho investigativo da onde que vem essas pessoas e por que que essas pessoas sempre vão para a criminalidade, e ao invés de direcionar recursos para a construção de novos presídios, direcionar recursos para estruturar a mente e a vida dessas pessoas e evitar que eles se tornem criminosos e que propaguem a violência no organismo social, por exemplo, né? Então, essa é a dinâmica social no Brasil, né? É por isso que a dinâmica, por isso que tá errado, por isso que o funcionamento é errado, porque sempre as soluções são pautadas em medicamentos paliativos, né? Não no tratamento da ferida social, que seria a correção desses buracos no solo do barco que fazem o barco encher. Então, o governo passa o tempo que passa na presidência da República esvaziando, tirando a água do barco furado. E no fundo, a equipe sabe que vai passar o barco para a próxima equipe da presidência da República com os mesmos problemas. Que vai ser passado, que o barco vai ser entregue nas mãos da próxima equipe que vai assumir a presidência da República com os mesmos problemas, sabe? Então, é uma situação frustrante. E outra questão também que acontece é que enquanto a equipe está sufocada, ali, trabalhando arduamente, tirando a água do barco furado, a água aumentando, os problemas sociais aumentando, essas equipes eu já acompanho pelo menos 3 governos diferentes, 3 governos seguidos, que eu acompanho, eu vejo o desespero das equipes da presidência da República para tentar fazer alguma coisa para socorrer o país, e enquanto isso acontece, as equipes são bombardeadas por grupos dentro dos meios de comunicação, por grupos políticos opostos. Então, é o desespero da equipe tirando a água do barco e ao mesmo tempo tentando se proteger de ataques, tentando se justificar, tentando explicar boatos e coisas absurdas que saem na imprensa, né? Então, é uma situação desgastante, assim, tanto para a equipe que tá ali, quanto para pessoas que têm uma posição mais neutra, né? Que consegue respeitar a escolha, por exemplo, de um presidente da República, de um outro grupo social diferente, que pensa diferente, né? No Brasil existe muito essa dificuldade, que se um grupo social escolhe um presidente da República, o outro grupo social que tem ideias opostas não consegue respeitar o presidente da República, não consegue respeitar a equipe que está ali, não valoriza o que essa equipe faz em momento nenhum. Então, é um desgaste psicológico e emocional para a equipe que está administrando o país, para a equipe que está governando o país. Para as pessoas que votaram e que escolheram o presidente da República, também é desgastante ver uma equipe, um presidente humilhado diariamente. E para as pessoas que estão numa posição neutra, por exemplo, as pessoas que estudam a sociedade, por exemplo, é profundamente desgastante, né? Ver o nosso representante, o representante que foi escolhido pelo grupo que tenha sido, ser humilhado a nível mundial todos os dias, né? Então, é profundamente desgastante essa situação, né? E um presidente da República no Brasil, ele sai e passa... Eu tenho certeza que ele passa bastante tempo em um processo de recuperação emocional, porque sai com muitas e muitas marcas, assim, na consciência individual, assim. Sai de uma batalha, de uma sequência de batalhas, tanto nessa dinâmica de tentar
esvaziar o barco furado, quanto nessa dinâmica de se proteger de ataques constantes, né? E esse próximo desenho também representa uma continuação do que acontece no Brasil, né? Então, representa uma das perspectivas sociais, que é a perspectiva social da fábrica. Se o Brasil fosse uma fábrica social, se nós observássemos o Brasil do ponto de vista de uma fábrica social, nós seríamos uma fábrica de células sem estrutura, uma fábrica de pessoas pobres, praticamente condenadas ao sofrimento, né? Então, esses três mecanismos aqui na parte inferior de cor cinza representam as esteiras da grande fábrica social, e essa parte na cor salmão, essas partes na cor salmão representam a multiplicação acelerada das células sociais adiposas. Então, esse desenho aqui é o resultado, essa produção acelerada de pessoas pobres, de pessoas sem estrutura, configuram esse gigantesco problema social, que é o maior problema no organismo social brasileiro, é o maior problema social em todos os países subdesenvolvidos e é o que gera a pobreza, a miséria, a violência e a grande crise mundial migratória, onde as pessoas saem desesperadas para outros países em busca de sua dignidade, em busca de uma estrutura de vida básica. Visão social da fábrica, células, multiplicação acelerada de células sociais adiposas, o aumento massivo do número de pessoas pobres e sem estrutura e a economia estagnada. A economia não consegue crescer porque eles estão constantemente tirando água do barco e não corrigem os padrões culturais doentios. E não tem como aplicar o dinheiro, não tem como investir o dinheiro em outras fontes de renda, por exemplo. Não tem como, porque os recursos são sempre destinados para medicamentos paliativos que não tratam o organismo social. E aí, o que é que acontece? A inflação acontece, o aumento no preço de tudo tem que acontecer e a venda de estatais. Por quê? Para sempre suprir essas demandas, Entende? Para tentar controlar isso, entende? Só que não é feito da forma correta. Tá? E isso acontece porque, até o presente momento, os políticos no Brasil e nos países subdesenvolvidos, eles não têm os recursos necessários para tratar essas doenças sociais, né? Porque quando uma pessoa está doente, essa pessoa precisa de um médico, ela não precisa de um economista para administrar finanças, ela precisa de um médico para tratar as doenças, né? E o mesmo acontece com uma sociedade, porque eu descobri que as ciências políticas, elas têm a função de governar e de administrar organismos sociais saudáveis, entende? Um organismo social doente, ele precisa de especialistas intelectuais, especialistas na área de ciências humanas e ciências sociais, como, por exemplo, a sociologia. Porque a sociologia é a medicina que cuida das doenças sociais, que trata as doenças sociais, né? Então, a criação da consciência social brasileira, o grupo CSB, que é a proposta, que é a ideia principal aqui, é um grupo de intelectuais e especialistas no tratamento das doenças sociais, né? E é necessário que esse grupo seja criado e que esse grupo seja permanente, independente da equipe que esteja
na presidência da República, né? Existe uma diferença muito gritante entre tratar os problemas sociais e administrar, governar um país. Porque o Brasil está doente e precisa de tratamento e acompanhamento profissional. Então, a consciência social brasileira, ela atua de forma paralela ao governo federal, entende? É um grupo de médicos que cuida do organismo social, entende? E esse desenho aqui, ele representa uma célula humana, tá? Essas são as 3 partes fundamentais de uma célula humana, tá? Para uma célula humana ser uma célula, ela precisa basicamente dessas 3 partes fundamentais. Esse desenho representa uma célula social saudável. Pode ser uma célula com perfil de musculatura, de fibra muscular. Se nós observamos, ela tem todas as suas partes necessárias para funcionar corretamente no organismo social. Essa pessoa com essa estrutura, ela está apta a contribuir com a sociedade. Ela é uma pessoa saudável, uma pessoa com uma estrutura social, com a estrutura social necessária e está apta a contribuir com a sociedade, né? E essas são as 24 partes. Essas são as 24 partes. Essas são as 24 partes. Não está na ordem correta porque eu modifiquei, mas seria basicamente assim, tá? Seria basicamente assim. Ah, sim, tá correto, tá correto. Tá correto. Basicamente é assim, ó. Vamos recapitular. Essa é uma célula humana e suas 3 partes fundamentais. Para que uma célula humana seja uma célula humana, necessita essas 3 partes fundamentais. Esse desenho representa uma célula social saudável e suas 24 partes. Essas são as 24 partes que compõem uma célula social saudável. Para uma pessoa ser uma célula social saudável no organismo social, ela precisa dessas 24 partes. Então, agora nós vamos conhecer. Nós vamos conhecer as 24 áreas essenciais da consciência individual das pessoas. As 24 partes essenciais para que as pessoas sejam células sociais saudáveis e possam contribuir com o organismo social brasileiro. A primeira parte é a consciência base, que são as necessidades vitais, que mantém o corpo humano vivo, que possibilita a vida humana, né? A consciência base, ela é basicamente composta pelas necessidades de respirar, beber água, se alimentar, dormir, ir ao banheiro e hábitos de higiene, tá? Área 2 da consciência individual, pilar do amor. Área 3 da consciência individual, consciência familiar. Área 4 da consciência individual é a casa. Área 5 da consciência individual, pilar do respeito. Área 6 da consciência individual, pilar da confiança. Área 7, pilar da consciência, que representa as escolhas que a pessoa faz e o lado que essa pessoa
pertence, se essa pessoa faz escolhas boas ou ruins. 8ª área da consciência individual, aprendizados e tarefas simples. Área 9 da consciência individual, escola, curso ou faculdade. 10ª área da consciência individual, saúde e boa relação com o corpo. 11ª área da consciência individual é a consciência ambiental. 12ª área da consciência individual, modo flexível. 13ª área da consciência individual, modo neutro. 14ª área da consciência individual é a área do trabalho. 15ª área da consciência individual é a consciência social individual, que se refere ao modo como a sociedade trata as pessoas. 16ª área da consciência individual é o registro midiático. 17ª área da consciência individual é a espiritualidade, a parte espiritual, a conexão das pessoas com a espiritualidade. Religiões, Deus, enfim, espiritualidade. 18ª área da consciência individual é a área dos sonhos e projetos. 19ª área da consciência individual é a área das certezas e opiniões formadas. 20ª área da consciência individual, aprendizados complexos. 21ª área da consciência individual é a área dos problemas e das soluções. 22ª área da consciência individual são as estruturas de conhecimento. 23ª área da consciência individual é a vida material e o patrimônio. 24ª área da consciência individual é a CMI, que representa a consciência midiática individual, que se refere à comunicação de uma pessoa, a maneira que uma pessoa se comunica quando tem todas as suas necessidades supridas. A comunicação de uma pessoa com as 24 áreas correspondentes à consciência individual. Essas são as 24 áreas essenciais para que uma pessoa seja uma célula social saudável, tá? O que acontece no Brasil é que não dá tempo. A produção de pessoas pobres é tão acelerada e faz parte, esse é um dos padrões culturais doentios que adoecem a sociedade, que não dá tempo estruturar a vida dessas pessoas. O Estado não dá conta de estruturar a vida dessas pessoas, porque os recursos são sempre destinados a medicamentos paliativos, medicamentos que não tratam as doenças sociais. O que acontece? A maioria das células sociais, 80% das células sociais no Brasil é assim. Essas áreas, com essa cor amarronzada, representam áreas que não estão supridas na consciência individual, significam áreas quebradas na consciência individual. São pessoas que não recebem amor. São pessoas que não têm uma boa relação familiar, são pessoas que não têm amigos, são pessoas que são maltratadas pela sociedade, excluídas, oprimidas, humilhadas, que têm suas vidas destruídas. Então, nós podemos ver aqui nesse desenho que essa célula social, por exemplo, ela tem 5 áreas. 5 áreas funcionando mais ou menos assim. Apenas 5 áreas da vida que funcionam mais ou menos, entendeu? Então, são 19 áreas quebradas, né? Então, a estrutura das células sociais no Brasil é assim. Apenas traumas e problemas durante uma vida, é uma trajetória marcada por traumas e problemas e sofrimento, né? Então, a estrutura das células sociais no Brasil é assim, sabe?
é uma fábrica de sofredores, de pessoas pobres, sem estruturas, condenadas a sofrer, sabe? Então, é isso que acontece no Brasil, sabe? É o aumento de células sociais doentes, a multiplicação de células sociais doentes, a multiplicação descontrolada de células sociais doentes, né? E a ideia, são várias ideias, né? Mas a ideia principal é a gente criarmos um grupo de especialistas, de profissionais, para auxiliar o governo federal, para ajudar o governo federal na resolução efetiva desses problemas, no tratamento efetivo das doenças sociais, né? Então, seria basicamente assim, seria fechar um acordo com a população, né? O Acordo Nacional pela Erradicação da Pobreza, onde nós fornecemos todos os recursos necessários para que as células sociais estruturem suas vidas e se tornem células sociais fortes, colaborando para a resolução dos problemas sociais, de modo onde nós estancamos, onde nós invertemos essa dinâmica social através dessa proposta, né? Nós vamos propor às pessoas que assinem o acordo e não se reproduzam, né? Esse projeto, ele tem a fase inicial da implementação da consciência social brasileira no Brasil, da implementação do projeto Consciência Social Brasileira. A fase inicial tem a duração de 10 anos. Então, o acordo seria que as pessoas sem uma estrutura de vida, elas vão assinar esse acordo se comprometendo a não se multiplicar, a não gerarem mais pessoas pobres, para que a gente consiga estruturar a vida dessas pessoas, oferecer a dignidade que essas pessoas precisam e têm que ter antes de se reproduzirem, né? Ao mesmo tempo que a gente oferece todos os recursos para que as pessoas estruturem suas vidas, né? As pessoas compreendem a doença social e colaboram para o tratamento dessa doença, o tratamento e a erradicação dessa doença no Brasil, no país, né? Que é a pobreza, a miséria, a criminalidade, violência, né? E isso será feito a partir da terapia social regenerativa intracelular, que consiste em um grande movimento social de regeneração e conversão celular, onde nós convertemos células sociais adiposas, células sociais sem estrutura, nós convertemos em células sociais fortes e saudáveis, aptas a contribuir com o organismo social, contribuir com a sociedade brasileira. É uma conversão celular, onde nós estruturamos vidas que estão destruídas. Nós salvamos, nós regeneramos a vida das pessoas e elas participam na solução dos problemas sociais, participam diretamente na solução dos problemas sociais. A segunda parte seria o tratamento dos padrões culturais doentios que geram, né,
que geram essas doenças sociais, né? Através das 12 perspectivas sociais que nós vamos conhecer na segunda parte desse trabalho, né? E o terceiro quesito seria a criação de novas fontes de renda para o Brasil, né? De uma maneira que a consciência social brasileira é mais do que um grupo de intelectuais e especialistas que vai tratar o organismo social, as doenças no organismo social. A ideia é criar uma empresa com produtos que atendam, com novos produtos que atendam às necessidades sociais e que toda a renda desses produtos seja voltada para a erradicação da pobreza e para a resolução dos problemas sociais, né? Ou seja, estruturar as células, oferecer os recursos necessários para a estruturação das células sociais, tratar os padrões culturais doentios que causam todos esses problemas e criar novas fontes de renda com a finalidade de erradicar a pobreza e de tratar as doenças do organismo social, né? Na próxima parte desse trabalho, nós vamos conhecer as 12 perspectivas sociais. Essa foi a primeira parte do trabalho sobre a criação da consciência social brasileira. Esse trabalho é direcionado à equipe da Presidência da República. Muito obrigada, até a próxima parte. Muito obrigada. Muito obrigada por assistir.